Basta manter um cigarro aceso para poluir o ambiente. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Imagine a quantidade de toxicidade que várias pessoas fumando deixam no nosso planeta. Estudos revelam que entre as pessoas expostas ao fumo, conhecidos como fumantes passivos, há risco 30% maior de desenvolver câncer de pulmão, 30% de sofrer doenças cardíacas. Boa noite, está começando mais um Curto Circuito e hoje conversamos com a enfermeira Kátia Lopes e a assistente social Ana Vargas, membros do projeto Antitabagismo do Hospital Universitário da UFJF. Sejam bem-vindas ao programa Curto Circuito. Como surgiu essa ideia de estabelecer esse projeto Antitabagismo em Juiz de Fora? O Hospital Universitário começou as suas ações com o tratamento do tabagismo desde 1999, inicialmente fazendo apenas prevenção ao uso do tabaco, e a partir de 2007 aproximadamente iniciamos a atuação com o tratamento do tabagismo. Então já tem aí um período longo desse trabalho. Hoje nós somos um ambulatório que se transformou em um centro de referência em controle do tabaco, com uma atuação diferenciada para 2013. O que vem de inovar agora em 2013 é a atuação com o paciente internado. A ideia é que a partir deste ano, todo usuário do hospital universitário, da unidade de internação, também passe a receber uma intervenção para cessar o uso do tabaco ainda enquanto esteja internado. O projeto inicialmente era destinado apenas aos internos do hospital universitário e hoje ele é aberto. Não, desde o início ele era para a população interna e para os usuários do hospital. A gente trabalhava a prevenção e agora trabalha o tratamento para os profissionais e para a comunidade. Tabagismo é uma doença? Sim, é uma doença crônica, classificada no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, no grupo de transtornos mentais de comportamento. Então, é uma doença difícil de ser tratada, no sentido em que ela envolve três aspectos, que é o aspecto da dependência física, da dependência psicológica e comportamental. Sendo que a dependência física, ela traz a dependência relacionada à nicotina, estabelecida pela nicotina. Então, cada vez que o nível de nicotina abaixa no organismo, este dá sinais da necessidade da substância, que são sinais que caracterizam a síndrome da abstinência, como irritabilidade, a fissura, que muitos fumantes falam, que é o desejo intenso de fumar, irritabilidade, dor de cabeça, que são sinais que minimizam no momento em que a pessoa busca a substância, fuma o outro cigarro e aí eleva o nível de nicotina novamente no sangue. E o aspecto psicológico é justamente a relação que a pessoa tem com o cigarro. O que significa esse cigarro na vida da pessoa? Que lugar ele ocupa na vida dessa pessoa? Para muitos fumantes, o cigarro ele é um companheiro, é aquele que está a todo momento com ele, que nunca vai abandonar. Para outros, ele é uma forma de apoio diante das situações conflitantes, das situações de estresse do dia a dia. E até muitas vezes como fuga, Justamente, Então é como se fosse uma bengala para ele suportar as adversidades da vida, E também o aspecto comportamental, que são as relações que o fumante começa a fazer ao longo da vida com situações do dia a dia, como por exemplo as associações do café com o cigarro, falar ao telefone e fumar, Dirigir e fumar, ingerir bebida alcoólica e fumar, Então ele vai reforçando essas associações ao longo da vida, E daí a dificuldade, às vezes mesmo, de se tratar essa dependência por conta desses três aspectos. Ana, os resultados desse projeto de vocês, de fato, vocês têm percebido que há uma diminuição do número de fumantes? Sim, falando de uma realidade local, Juiz de Fora hoje tem um bom desempenho na área de controle e tratamento do tabagismo. Dos dados que a gente tem de âmbito nacional, a gente tem uma rede muito bem organizada para tratamento do tabagismo, Isso é mérito do Serviço Municipal de Controle do Tabagismo, da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, do qual fazemos parte enquanto um ponto da rede assistencial da cidade.
Hoje as pesquisas mostram em torno de 30 a 35% dos fumantes no Brasil, na modalidade de tratamento que a gente tem, conseguem se abster do cigarro a partir da inserção em um programa de tratamento nos modos do que realizamos no HU. A nossa média, né, de sucesso no tratamento, ela é medida após 1 ano de cessação. Então isso ainda é algo muito primário para nós, porque isso é da ordem da pesquisa. A gente precisa, pós-tratamento, voltar a esses sujeitos, entrevistá-los ou fazer uma investigação para saber. Numa que a gente fez em 2011, a gente percebeu que se manteve o nível de 30% de fumantes ainda abstinentes pós 1 ano de tratamento. A gente fez um contato por telefone com um número X de sujeitos que passaram pelo tratamento e eles ainda se mantinham abstinentes. Mas é muito comum a recaída. O uso da substância do tabaco é muito comum, a incidência de recaídas ao longo da vida. Tem alguns estudos, algumas pesquisas dizem que o fumante tenta em média 7 vezes, de verdade, parar de fumar até que conquiste a abstinência definitiva. Kátia, os principais males que acontecem para quem fuma? Quais as doenças, né, as mais comuns provocadas pelo tabagismo? Então, acontece que o tabagismo, o fumo, ele causa impacto desde o plantio até o seu consumo, né? Mas as doenças mais comuns que a gente tem é o câncer, né? 30% dos cânceres são causados pelo cigarro, sendo que 90% do câncer de pulmão está relacionado ao uso do tabaco. 85% das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o enfisema, são causadas pelo cigarro. E aí nós temos doenças como o infarto, né, o derrame, também estão relacionadas ao cigarro. E não afeta só quem fuma, né? Afeta também aqueles que estão expostos à fumaça. Que são os fumantes passivos, né? Considerados passivos, né? Que estão expostos a essa fumaça, muitas vezes no ambiente de trabalho, familiar, ou nas redes sociais, nos locais, né? No convívio social. E que também desenvolvem as doenças relacionadas ao tabaco. Acho que é importante lembrar, acrescentando a fala da Kátia, é que o tabaco ele não deve ser só pensado como causador de alguns problemas de saúde que estão muito difundidos aí na mídia, né? Hoje o tabaco também é agravante para alguns problemas de saúde, para alguns quadros clínicos, né? Então hoje a associação entre diabetes e o uso do cigarro é muito nociva, a associação entre a hipertensão e o uso do cigarro, a obesidade e o uso do cigarro, então ele também é fator que predispõe no nível de agravo outras doenças, né, que a pessoa pode ter independente do uso da substância. Então ele é fator agravante também de alguns quadros de adoecimento. Né? E assim, os estudos mostram que a pessoa que fuma, ela perde 10 anos de vida em relação a quem não fuma, né? Então ela perde 10 anos de tempos de vida mesmo. Sim. Vocês acreditam, Ana, você acredita que as medidas tomadas pelo governo, pelo Ministério Público, de proibir fumar nos bares, em elevadores, ou seja, em ambientes públicos, isso possa vir a contribuir para a diminuição e a redução do número de fumantes? Com certeza, a resposta é sim. As políticas restritivas, né, de fumo em ambientes fechados, coletivos fechados, têm sido colocadas como uma das mais eficazes para a busca de tratamento, né, do fumante, ou seja, a partir do momento que você restringe o uso da substância em determinados ambientes, você causa nesse sujeito uma mobilização interna para a busca de tratamento, e ela também previne o que a gente iniciou a conversa aí falando do fumante passivo. Né, hoje a exposição à fumaça no ambiente fechado é extremamente nova. Hoje não, sempre, mas hoje é falado muito sobre isso. Então, assim, hoje a política de restrição ao fumo em ambientes fechados é uma das mais eficazes para o controle do tabaco. Kátia, os jovens, vamos falar dos jovens. Você tem percebido se tem aumentado ou diminuído o número de fumantes entre os jovens, entre os adolescentes? Os jovens ainda hoje, eles têm um apelo ainda muito grande com relação ao cigarro, né? E aí nós temos a questão da mídia, de como que o cigarro é colocado ainda como um símbolo de poder, de liberdade, né, de glamour. Então acaba que o jovem ele é mais propenso a iniciar
o fumo, né, começar a fumar, do que o adulto, no caso, né, por conta dessas questões. E a indústria do tabaco usa dessa estratégia hoje, assim, como o número de fumantes no Brasil e no mundo tem diminuído, no Brasil principalmente, por conta, né, da força das políticas públicas, a indústria hoje se foca no jovem, no adolescente e no jovem, né? Hoje todas as estratégias da indústria do tabaco estão voltadas para esse público. E aí você pode pensar na visibilidade e nos pontos de venda, né? É algo que é muito hoje visível, por exemplo, onde se vende cigarro hoje? Vamos pensar na nossa cidade, na padaria, na banca de jornal. O cigarro a varejo é uma outra estratégia da indústria. Para quê? Porque jovem ou adolescente não tem dinheiro para comprar maço, mas compra um. E a partir do momento que ele se vicia naquele um, naquele dois, ele passa a buscar cada vez mais a substância. Vamos falar da própria mídia. Nesse veículo que nós estamos trabalhando neste momento, são proibidas as veiculações, né, de comerciais voltados para o fumo, para o tabagismo. E existem também aqueles anúncios que vêm na embalagem do maço de cigarro, que provocam determinados medos nas pessoas, tanto nos fumantes quanto não fumantes. Isso dá resultado? Sim, as advertências nas embalagens de cigarro hoje são tidas também como uma das melhores estratégias, né, para impactar positivamente, tanto na inibição do início, né, no caso aí pensando numa juventude, na adolescência, quanto para impactar positivamente para a busca de tratamento. Tem um projeto, e aí ele existe já em alguns países, há um grupo de trabalho no Brasil que é vinculado à Aliança para Controle do Tabaco, da qual fazemos parte. Ela traz a proposta de embalagens genéricas para o cigarro, hoje assim, independente da marca, independente do teor, desse ou daquele tipo de cigarro, que ele venha com as imagens de advertência, que são aquelas imagens que causam no outro um certo impacto de medo ou de dúvida ou de alguma questão que possa, será que é isso tudo? Né? As embalagens venham com essas advertências e que venham dizendo o que é o produto que ali contém. Ou seja, que não tenha a propaganda da marca, que não tenham expressões como light, que não tenham aromas, então que não tenham atrativos para promover a iniciação do jovem. Esse é o foco. Nós vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já para conhecer mais um pouquinho do projeto do HU Antitabagismo. Até já! Estamos de volta com o Culto Circuito e hoje eu converso com Kátia Lopes e Ana Vargas, membros do projeto Antitabagismo do Hospital Universitário da UFJF. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os males, né, provocados pelo cigarro. Agora, até que ponto o meio social estimula as pessoas a fumarem? No caso da juventude, né, voltando um pouco à conversa sobre os adolescentes, os jovens, o ambiente social é um dos espaços de maior favorecimento do uso da substância, né? Ter modelos de comportamento, seja na escola, seja em casa, ou seja no círculo social de amizades, é um dos fatores que mais favorece a iniciação. E no caso do fumante adulto, né, a exposição também, a continuidade da exposição ao cigarro num ambiente, num círculo de amizades onde se tem muito fumante, ou mesmo no ambiente doméstico, a gente vê todo dia lá no ambulatório, quando se tem apenas um familiar que busca o tratamento e o outro permanece, né, usando a substância, tudo isso é um fator complicador, né, tanto para a cessação quanto para favorecimento da iniciação. Então, o ciclo social é realmente o que predispõe esses sujeitos ao uso da substância. Vamos falar agora de Juiz de Fora. A política pública daqui de Juiz de Fora, ela tem atuado efetivamente contra o tabagismo? Juiz de Fora tem, né, Kátia? Hoje uma das políticas mais avançadas. Assim, de leis, assim, a lei mais restritiva, né, que em 2009, Juiz de Fora proibiu o fumo em ambientes fechados, públicos e privados, de uso coletivo, né? E a partir da lei 11.813, né? E, inclusive, na época, a lei era mais restritiva do que a lei federal que permitia os fumódromos no ambiente fechado, né? Só em 2011 que a lei federal também modificou e abolindo os fumódromos, o que foi muito bom, né? Foi um avanço, porque não há uma comprovação de que
assim, de um nível seguro de exposição à fumaça do tabaco, e não existem barreiras físicas que sejam eficientes para retirar essa fumaça do ambiente. Então é uma lei que ela busca proteger aquele que não fuma, né? E como a Ana falou anteriormente também, acaba sendo um estímulo às pessoas a mudar seus comportamentos, no sentido de buscar tratamento, né? E pelo fato de toda vez que precisar fumar e ter que sair do local de trabalho, também ele reduz o número de cigarros, né? E isso. Com isso, então, essas reduções do número de cigarro, redução de fumantes, redução de doenças relacionadas ao cigarro, também traz um benefício para toda a sociedade, no sentido até econômico também, dos custos das internações, dos pagamentos de benefícios, né, às famílias que são vítimas, né, do tabaco. Então, repercute também, a lei repercute também nessas questões, né? E Juiz de Fora também, em relação à capacitação dos profissionais para o tratamento, o Serviço de Controle, Prevenção e Tratamento do Tabagismo da Secretaria de Saúde desenvolve a cada ano capacitações para os profissionais, principalmente dos diversos profissionais, principalmente das unidades de atenção primária à saúde, para que eles possam oferecer o tratamento. Então isso também é muito bom aqui em Juiz de Fora, essa formação desses profissionais para o tratamento. O tabagismo atinge mais os homens ou as mulheres? Assim, em relação à morte, né, relacionada ao cigarro, que antes, tem pesquisa canadense e americana, que antes o homem tinha mais esses problemas, hoje está igual para ambos os sexos, né? Mas assim, a mulher, hoje ela fuma muito mais do que antes, né? Então assim, talvez não, claro, pela questão da inserção social da mulher no mercado de trabalho, né? Da dupla jornada, questões relacionadas mesmo ao seu papel diante, né, ou da família. Então, assim, questões que vão mudando socialmente e que a forma de lidar com as situações que acabam sendo estressantes. Então, hoje a mulher ela fuma mais, mas os homens ainda fumam mais que as mulheres, né? Ana, até que ponto a ansiedade faz com que a cada dia surjam novos fumantes no país? Sim, hoje a ansiedade, o estresse, né, a sobrecarga de vida, de trabalho e tal, esse conjunto de fatores mais psicológicos, hoje é o que mais traz o fumante para buscar o tratamento. E é o que hoje mais dificulta a cessação. A gente brinca lá no grupo nosso de trabalho que para dependência física tem remédio. Para essa relação de uso do cigarro que me acalma, do cigarro companheiro, né? Que é no momento do estresse, o uso dele, que é no momento da ansiedade, da solidão do dia a dia, nessa sociedade tão individualista que a gente vive. Para esses a gente precisa de um trabalho mais aprofundado, né? Então assim, realmente estabelecer com o fumante que busca o tratamento uma condição melhor desse estado emocional dele é a base para que ele consiga seguir na abstinência ou na cessação do uso do cigarro. É possível hoje nós definirmos o perfil do fumante brasileiro? Saiu recentemente uma pesquisa do Vigitel, do Brasil, que diz que hoje no Brasil a gente tem em torno de 17% da população fumante, 25 milhões de brasileiros fumam. Eles ainda são, em sua maioria, homens, então a gente ainda tem no Brasil mais homens do que mulheres fumantes, mas o número de mulheres tem crescido de forma mais avançada do que os homens. A gente tem hoje um perfil diferenciado por regiões do país, né? Então a gente tem regiões do país onde o consumo do cigarro é maior, em detrimento de outras onde o consumo é menor. A gente tem hoje um comparativo entre população urbana e população rural, né? Hoje no Brasil se fuma mais na zona rural do que na zona urbana. O uso do cigarro é mais prevalente na zona rural do que no urbano. Por que isso? Assim, na verdade a tendência dos estudos é apontar que para a área urbana, ou seja, para as cidades, a gente tem as políticas mais restritivas, a gente tem o acesso ao tratamento, a gente tem o acesso à informação, o que pode não chegar na zona rural,
né? Então, assim, hoje que a gente tem essa discussão toda de ambientes livres, de fumante passivo, isso não chega na roça, isso não chega em populações rurais ou em populações menores, né? Então, esses são fatores importantes. Hoje no Brasil, a classe baixa ou de menor poder aquisitivo fuma mais, então pessoas com baixa renda tendem a fumar mais do que pessoas com uma renda melhor, né? O nível de escolaridade também impacta, né? Influencia, né? Influencia. São várias circunstâncias. São vários fatores que definem esse perfil. Sociais e psicológicas, sim, né? sim, que definem esse perfil. Juiz de Fora tem muito fumante? 80 mil, o último estudo que é de 2010, da Vigilância. 80 mil fumantes. A mesma média nacional, 17% da população jusforana fuma. Um paralelo aí com uma média nacional. Isso dá em torno de 80 mil fumantes. E o que fazer para a gente diminuir, nós diminuirmos esse número de fumantes? São ações que devem ser tomadas em conjunto, né? Em relação à prevenção, em relação ao controle e ao tratamento, né? Então são ações que têm que ser desenvolvidas em conjunto. E com relação à legislação, gostaria de ressaltar a questão da Convenção Quadro, que é um tratado internacional de saúde pública, que entrou em vigor em 2005, né? E entre os 173 países membros que ratificaram a adesão a esse tratado, né, que o Brasil está no meio deles, né, que visa justamente proteger as gerações, tanto, né, as que estão agora, as futuras, com relação aos benefícios do tabaco, não só no consumo, como também a exposição, né? Então, esse tratado ele traz determina algumas medidas que devem ser tomadas com relação ao preço do cigarro, aos impostos, né, do cigarro, com relação ao próprio tratamento, com relação à proibição do fumo em ambientes fechados. Então, a implementação dessas medidas também que vão garantir essa redução do número de fumantes. Há várias possibilidades. A gente foca no tratamento, que é do lugar que a gente veio, por estarmos, né, nesse trabalho, nesse projeto no Hospital Universitário, mas eu acho que, né, bem o que a Kátia disse, assim, é um conjunto de diretrizes que fará com que o Brasil avance na política de controle do tabaco. Sim, em relação, por exemplo, à prevenção, né? É importante que a prevenção, que as campanhas educativas foquem a população como um todo, mas que também ela busque direcionar, né, para públicos específicos, né? Como os adolescentes, como as gestantes, os trabalhadores, né? Porque o que impacta um, né, não é o que impacta o outro. Então a gente também tem que ter essa visão, né, de fazer essas campanhas também voltadas para esse público. Recentemente nós tivemos um aumento do cigarro em torno de 15%. Você acredita que esse aumento, que esse constante aumento também venha contribuir para a diminuição do número de fumantes? Isso tem sido uma luta muito difícil no Brasil, né? O Brasil relutou muito para aumentar, né? Foi muita pressão social, de mobilização de uma sociedade civil organizada, né? Para que isso causasse, né? Impactasse. Sim. Hoje a gente sabe como é a população de baixa renda hoje, a população que mais usa, né, o cigarro, impactar no preço, no imposto e consequentemente no preço final do produto vai causar a diminuição, sim, do uso. Tem uma discussão até que a pessoa vai se debandar para o lado do consumo ilegal ou do cigarro contrabandeado. Isso não é verdade, né? Quem não usa cigarro industrializado oficial, né, vendido comercialmente, não vai usar um outro produto. Então, assim, a gente sabe que hoje o impacto no preço final do produto é sim uma medida eficaz para inibir tanto a iniciação quanto o consumo. Dentro do projeto de vocês, o que é feito, o que poderia ser feito para sensibilizar mais os fumantes? O projeto ele faz as campanhas internas, né, e para a população também. O que a gente vê é que deveria se usar mais a mídia, né? A gente vê que o alcance da mídia é muito maior do que às vezes uma ação focada ali, né? Só às vezes no hospital, às vezes até mesmo no município. Que a mídia pudesse também contribuir nesse sentido, né? De levar as informações, essa causa, né? Sim, nesse sentido também. O que significa um maior investimento, por parte até do governo federal, né? No combate ao fumo, né? Sim, seria nesse sentido também. O que eles investem é pouco ou é muito?
Números eu não sei hoje para te dizer, mas pensando no grande conjunto de todas as drogas, né, o tabaco é hoje, das políticas de controle das dependências químicas de um modo geral, a mais avançada. Então hoje existem mais investimento em controle do tabagismo do que se tem em álcool, em crack. O crack não, porque ele veio de 2012 para cá com um grande investimento federal, né? Mas hoje o avanço da política de controle do tabaco é a maior perante o investimento em outras drogas. Vamos comparar o Brasil com outros países. Vamos nos ater à Europa. O combate lá é adequado ou é muito diferente do nosso aqui? Do nosso tipo de trabalho, inclusive do trabalho que vocês executam no Hospital Universitário? Em alguns aspectos, né, a gente tem, por exemplo, a gente tem uma pesquisadora americana que é parceira nossa de trabalho, ela virá ao Brasil agora nos próximos meses, e ela diz assim, o nosso Programa Nacional de Controle do Tabagismo não há em lugar nenhum do mundo. A gente tem um investimento em capacitação, em oferta de medicamento, e mesmo em teorização sobre a proposta de abordagem do fumante, que não tem em nenhum lugar do mundo. Então a gente tem um investimento público muito significativo. Ela ficou impressionada como que a gente tem recursos para se trabalhar com o fumante. Oferta de medicação, por exemplo, nos Estados Unidos tudo é comprado, subsidiado pelos seguros de saúde, os planos de saúde, né? Então assim, a gente tem um grande investimento. Mas a gente ainda tem muita propaganda de cigarro, a gente ainda tem pouca fiscalização, seja do contrabando. Por exemplo, em Juiz de Fora, um exemplo, a Cátia comentou, a gente tem uma política muito avançada, né, de restrição ao fumo em ambientes, mas a gente não tem fiscalização. Então eu não sei se aqui, por exemplo, nesse espaço, fuma-se. Ninguém fiscaliza um bar, uma boate, então a gente não tem pessoas na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora que deem conta da fiscalização. Então o Brasil tem avanço, a legislação é avançada, mas ainda falta muito para caminhar. Queria agradecer, Kátia, a sua presença. Ana, bom trabalho para vocês, sucesso no projeto. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode conferir os programas exibidos no nosso canal do YouTube, além de sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então todos uma boa noite e até a próxima. Tchau!